abastecimento, reutilização e conscientização. Na aula passada, nós falamos um pouco, nós abrangemos o conteúdo sobre a seca e lá no final da aula a gente falou também da importância de evitar o desperdício da água, certo? Então, hoje a gente vai aprender algumas coisas de como a gente evitar esse desperdício, tá? Vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre abastecimento de água. Lá, quando a gente falou da seca, nós vimos que nesse período de estiagem, algumas residências, o abastecimento de água chegava através de caminhões-pipas, não foi isso? Mas na nossa cidade, na zona urbana, como é feito esse abastecimento de água? Então, vamos lá. Vocês sabem como é que funciona um sistema de abastecimento de água? Como é que a água chega nas torneiras de nossa casa? Será que essa água ela vem direto de um rio, sem passar por nenhum processo de tratamento? Primeiro, vê só. A água potável, ela representa uma pequena quantidade em todo o planeta Terra, certo? Nós temos uma grande quantidade de água, porém, água doce, que é aquela que a gente precisa, ela está em uma menor quantidade. E essa pequena quantidade, ela ainda está dividida. Então, nesse gráfico, vocês vão ver como é feita essa distribuição da água no planeta Terra, certo? Então, vê só. Essa partezinha azul maior, ela representa 97,5% da água salgada do planeta Terra. Então, a gente consegue ter uma noção de quanta água salgada a gente tem na Terra. Porém, a água que a gente precisa para a nossa sobrevivência, ela representa apenas 2,5% de toda a água existente no planeta Terra. Então, se vocês observarem aí nesse gráfico essa distribuição, como é pequena a quantidade de água que nós temos, de água potável, de água doce, para a nossa sobrevivência, certo? Então, vê só, 97,5% é de água salgada e 2,5% de água doce. Esses 2,5% de água doce, ele ainda vai ser dividido. Então, a gente vai ter ali 0,514%, uma pequena parte desses 2,5%, que é de água subterrânea. Então, essa água subterrânea são aquelas que ficam nos lençóis freáticos, que ficam abaixo do solo. Nós vamos ter 1,979% que representa as geleiras, tá? 0,0006% que vai representar os rios e lagos. E também nós temos uma pequena quantidade de água na atmosfera, ou seja, no ar, que representa aí 0,01%. Então, a gente nota que a distribuição de água no planeta Terra, 97,5% está na água salgada e apenas 2,5% é de água doce e ainda distribuído em locais diferentes. Vamos falar agora do sistema de abastecimento de água. Para que serve um sistema de abastecimento de água? Para que serve na nossa cidade, no estado, esse sistema de abastecimento? Ele tem que passar por tratamentos, porque essa água que chega à nossa casa também vai estar afetando a questão da saúde. Então, eu vou citar aqui para vocês 2 aspectos, tá? Então, aspectos sanitários e social. Então, o abastecimento de água ele é importante para controlar e prevenir doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, facilitar as práticas desportivas, propiciar conforto, bem-estar e segurança
e aumentar a expectativa de vida da população. A gente sabe que para ter uma boa saúde, a gente precisa tomar água, bastante água durante o dia, a gente precisa ter as nossas higienes em dias, e tudo isso vai depender da água que chega à nossa casa. E outra questão, outro objetivo do sistema de abastecimento de água são os aspectos econômicos. Então, vamos lá. Aumentar a vida média pela redução da mortalidade, aumentar a vida produtiva do indivíduo por meio do aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com doença, facilitar a instalação de indústrias, facilitar a proteção dos mananciais, a supervisão do sistema, controle de qualidade de água. Então, esse controle de qualidade de água, ele também vai passar por esse sistema de abastecimento, que mais para frente vocês vão ver todo o processo. E facilitar a economia de escala, tá? Então, a gente tem aí os aspectos sociais e os aspectos econômicos. Então, o objetivo do sistema de abastecimento de água é para questões de saúde, questões de indústrias também. Esse GIF não deu certo. Então, como é que funciona o tratamento de água? Será que a água ela vai sair lá do manancial, lá dos rios e vão passar por canos direto para a nossa casa? Não. Existem 5 etapas desse processo do tratamento de água. Eu coloquei essa imagem para vocês terem uma noção, mas aí a gente vai falar passo a passo com imagens reais para vocês entenderem melhor, certo? Primeiro passo do abastecimento de água. Como é que acontece? A água, ela vai precisar vir de um manancial, não é isso? Então, primeiro passo. Manancial nada mais é que a fonte onde se retira a água para o abastecimento da água. Então, a gente vai ter lá o setor dos rios, de onde vai ser responsável para a distribuição das águas de determinadas cidades, certo? Municípios. Segundo, nós vamos ter a captação de água. O que é isso? Essa captação, ela vai passar por grandes bombas e canos que vão puxar a água do rio e levar inicialmente para um gradeamento. Então, nessa grade, esse primeiro gradeamento vai fazer o quê? Vai separar as partes maiores, por exemplo, pedaços de madeira, de galhos, de folhas. Então, vai tentar fazer uma pequena filtragem. Ou, perdão, no caso aí vai ser uma grande filtragem, porque lá na frente a gente vai ver que vai passar por outro processo. Então, o que é grande já fica para trás e passa o restante da água. Então, ó, e levar inicialmente para um gradeamento para remoção de sólidos grosseiros, tais como galhos, folhas, pedras, entre outros. Então, o primeiro processo vai ser a captação da água lá dos mananciais, através de grades, tá? Que vai fazer esse processo. Passou o primeiro processo de captação da água, nós vamos ter agora a floculação ou a coagulação. Então, o que é que vai acontecer? É um processo físico e químico, onde faz a adição de uma substância química. Então, vai ser adicionada uma substância química nessa água, onde vai formar flóculos, tá? É como se fizesse aí uma separação. Os flocos, as sujeiras, elas vão ficar na superfície da água através dessa adição de produtos, que geralmente é o sulfato de alumínio, que vai agregar partículas em sólidos maiores, formando flóculos. Então, a gente chama de floculação porque adicionou uma substância química. Então, essa sujeira ela vai formar flóculos e vão ficar isso na superfície, feito está na imagem, tá? Então, vai se juntar formando os flóculos, que mais pesados descerão para o fundo, no processo conhecido como decantação, que a gente vai ver a seguir, tá? Então, primeiro, captação da água, certo?
Segundo, fez essa captação da água, vai adicionar produtos químicos, como, por exemplo, o sulfato de alumínio, onde esse produto vai fazer com que essa sujeira ela se aglomere e fique em flocos, para mais para frente sedimentar. Decantação. Então, decantação, o que é que vai acontecer? A água vai passando por tanques e os flóculos, aqueles flóculos que foi formado ali na superfície, eles agora vão ficar lá no fundo. Então, a água vai passando por tanques e os flóculos vão se depositando no fundo, tornando a água bastante clara e quase livre de partículas. Esse é um processo físico. Então, agora a gente já vai ver, pela imagem, vocês conseguem ver que aqueles flóculos que na imagem anterior estava na superfície da água, ele agora vai ficar no fundo. Então, aconteceu um processo de decantação, certo? Então, vamos lá. Primeiro, captação da água. Segundo, floculação, tá? Que é onde vai ser adicionado produtos, que vai fazer com que essa sujeira ela forme flóculos e fique na superfície da água. Terceiro, agora essa sujeira que ela ficou na superfície, ela vai decantar. Ela vai ficar lá no fundo e a gente vai começar a ver aí a água mais limpinha. Lembrando que esse é o processo que acontece antes da água chegar à nossa casa, tá? Filtragem. Apesar de estar aparentemente líquida, a água que vem dos decantadores, então a gente viu aqui na imagem anterior que a água ela parece estar limpa, não é isso? Mas ela ainda precisa passar por um processo de filtração para que essas partículas elas sejam totalmente eliminadas. E aí vai passar pelo processo de filtração. Então, lá na captação, a gente viu um processo de filtração, porém, para retirar as partículas mais grosseiras. Nesse processo de filtragem aqui, vai ser agora para eliminar essas partículas menores que ficaram lá no processo anterior da decantação. Então, apesar de estar aparentemente líquida ou limpa, a água que vem dos decantadores ainda apresenta bastante impurezas. Por isso, é necessário passar por etapas de filtragem para a eliminação de partículas muito pequenas. Esses filtros, eles são formados por carvão, areia e pedras diversas. Então, para passar por esse processo de filtragem, vai ter algumas camadas, tá, que vão ser responsáveis aí para eliminar essas pequenas impurezas que ainda ficaram do processo de decantação. E por último, além de passar por esse processo, tá? Então, passou pela captação, decantação, utilizou o sulfato lá, o sulfato de alumínio para formar os flóculos, a água decantou, ficou lá no fundo. Teve o processo de filtragem, essa água ela ainda precisa acrescentar algumas substâncias para que ela fique mais limpa para o nosso consumo, certo? Então, a desinfecção, o que vai ser? Vai ser adicionado o flúor, tá? Ou cloro, que aí vai fazer com que essa água ela se torne ainda mais limpa. Então, nessa etapa do tratamento, a água já filtrada recebe o cloro para a eliminação dos patógenos e de outros micro-organismos, para que ela se torne potável. Então, vale lembrar que a água que vem lá dos rios, mesmo que a gente ache que o rio é limpo, que dá para a gente tirar a água e dá para a gente beber, tá? Porque aí eu fui em um determinado local, a água lá é limpa, ela não tem nenhum tipo de poluição. Porém, para a gente ingerir essa água, ela precisa passar por esses processos, tá certo? Então, para que ela se torne água potável, que é o que a gente precisa para a gente beber e fazer alimentos e cozinhar os alimentos, ela precisa passar por toda essa etapa de tratamento. Que aí vai existir a adição de flúor
para a proteção dos dentes também. Então, a água potável, a água que precisa chegar à nossa casa, ela precisa passar por esse tratamento. E quem faz esses tratamentos são os sistemas de abastecimento de água, certo? E, por último, fez esse processo, colocou o último produto para que a água ela fique da forma potável, da forma que vai chegar à nossa casa. Essa água ela vai para reservatório. E daí, desses reservatórios, elas irão ser distribuídas para toda a cidade, certo? Aqui no nosso município, não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, esse depósito de água, esse reservatório, fica lá na caixa d'água, tá? Então, a água ela vai ser tratada e ela vai passar para a caixa d'água, que são os reservatórios, e de lá vão ser distribuídas para toda a nossa cidade, certo? Então, antes da gente passar, a gente vai só recapitular. Para o tratamento de água, vai passar por algumas etapas. Esses tratamentos de água são feitos através do sistema de abastecimento. Então, manancial, captação, adição de sulfato de alumínio para floculação, decantação, tá? Filtragem, adição do flúor e, por último, os reservatórios, que a partir daí a água ela vai estar pronta para ser distribuída para as nossas casas, certo? Bom, nós entendemos todo o processo do abastecimento de água. A gente aprendeu como que essa água ela chega à nossa casa, porém, a gente vale lembrar que a gente precisa fazer o nosso papel em casa para reutilizar essa água, certo? A gente não pode, porque está chegando água sempre na nossa casa, por exemplo, de 15 em 15 dias, achar que tem muita água que a gente vai estar desperdiçando aí essa água. Então, a gente vai falar de um processo chamado de reutilização. O que é isso? Então, o que significa reutilizar? O que é o reuso da água? Então, o reuso da água é o processo de converter águas residuais em água que pode ser utilizada, reutilizada para outros propósitos. Então, assim, a gente vai poder reutilizar essa água. Em alguns momentos, elas não vão poder servir para consumo, mas elas vão servir para outros benefícios, certo? Então, esse reuso ele pode incluir irrigação de jardins, campos agrícolas, reenchimentos de superfícies de água e água subterrânea. Então, reutilização vai ser o processo de converter águas residuais em água que ela pode ser reutilizada, certo? Então, vamos lá. Existem alguns tipos de reuso da água. Reuso indireto planejado. O reuso direto planejado, tá? Que aí esse planejado, ele vai converter aí o uso da água que pode ser utilizado em indústrias, por exemplo. Então, foi algo planejado. Aplicações de água reciclada, que eu já citei para vocês alguns. Então, vou falar aqui bem rapidinho. Em parques e cemitérios, em universidades, irrigações, lavagem de veículos, lavagens de ruas, pontos de ônibus. Então, essa água que a gente utilizou uma vez, a gente pode reutilizá-la novamente, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês ali da máquina e um depósito, que ali vai reaproveitar aquela água que lavou a roupa. Lá para irrigar as plantas, também tem um tonel, tá vendo aí na imagem? Que essa água ela foi reutilizada e ficou nesse reservatório para irrigar as plantas. E nessa última imagem a gente tem também a água que foi reutilizada na questão da agricultura.
E também, outra forma de reutilizar a água é o aproveitamento das águas de chuva, tá? Aí, aqui tem o esquema, certo? Aproveitamento de água da chuva, aí tem estilo uma bica, tem uma partezinha que vai ser uma peneira, que ali nesse momento já está fazendo a filtragem desses resíduos que ficam no teto. E depois passa para a cisterna, tá bom? Aqui só a nível de curiosidade, ó, você sabia? Uma torneira pingando desperdiça 46 litros de água em um dia. Em um ano inteiro, esse número soma 16 mil litros de água, tá? Então, aí já vale para a gente tomar esse cuidado em relação a torneiras que às vezes ficam pingando e a gente acha que porque são poucos pingos, não vai aí desperdiçar tanta água. E aqui é para falar da conscientização, tá? Então, 5 jeitos de economizar água. Fechar a torneira, tomar banho rápido, acumular roupas para lavar de uma vez, não ficar lavando aos poucos, fechar as torneiras para lavar a louça e consertar vazamentos. Então, aí são algumas dicas de conscientização para evitar o desperdício da água. Aqui outra dica, que eu já falei para vocês aí em relação a fechar torneiras. Então, ó, se molhe, feche o chuveiro antes e depois liga de novo para tirar o sabão. Não deixe aí o chuveiro ligado todo o tempo do banho. E por último, que eu disse a vocês que a gente ia fazer uma atividade, tá? Então, essa atividade vocês vão fazer em casa, mas eu vou ensinar aqui a vocês como é que faz, bem rapidinho, tá? Se vocês fizerem, aí o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer essa experiência na casa de vocês. Vocês vão gravar um videozinho e na próxima aula, antes da gente iniciar a aula de educação, eu coloco aqui com o nome de vocês, a escola de vocês, para a gente ver como ficou o filtro caseiro que vocês fizeram na casa de vocês, certo? Então, eu vou ensinar aqui, ó. Primeiro, para fazer o filtro, a gente vai precisar de uma garrafa PET, tá? Então, a gente corta a garrafa PET e faz essa partezinha aqui, tipo um funil, tá bom? Vai ter que colocar assim. O que é que vai precisar para fazer o filtro caseiro? Algodão, areia grossa, tá? Com uns pedacinhos de pedra. Vamos precisar da areia fina, umas pedrinhas maiores, pedras menores e água suja com areia, que é para a gente ver o resultado. Então, ó, a gente vai pegar aqui o algodão e vai achatar ele e vai colocar aqui, vai ser a primeira camada aqui do funil, tá bom? Então, a gente vai colocar, eu vou ajeitar aqui, mas aí eu mostro para vocês. Então, achatou aqui o algodão na camada do funil. A gente agora vai colocar as camadas, tá? Lembrando que esse processo que eu estou fazendo aqui é o processo utilizado lá na filtragem do tratamento da água. Então, a gente vai colocar agora as camadas. Areia com os pedregulhos, tá? Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Então, colocou aqui a camada de areia mais grossa. Depois, tem todo o processo aí na imagem que para vocês fazerem em casa. Depois, a gente vai colocar areia. Agora, a gente vai colocar uma camada de pedras. Na verdade, aqui na imagem tem o carvão, certo? Porém, a gente não tem em casa o carvão, então a gente tira essa camada. A gente vai colocar, eu vou colocar aqui e vou mostrar a vocês como vai ficar.
as pedras maiores depois as pedras menores. Então, aqui, a gente fez o processo das camadas, certo? O algodão, a areia mais grossa, a areia mais fina, pedras grossas, pedras pequenas, pedras maiores e pedras menores. E aí, eu vou colocar a água. Esse processo aqui, ele é bem lento, tá? Ele vai descendo aos pouquinhos. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, tá? Até a gente ver como vai ficar. Eu vou gravar para vocês no final. Ó, começou já a descer aqui. A água. Tá vendo a água mais clarinha? É porque aqui, ó, a cor da água que eu coloquei. E aqui a cor da água que está saindo. Então, esse processo aqui de filtragem é mais ou menos como é feito o processo de filtragem lá no sistema de abastecimento de água. Então, agora que vocês aprenderam, aqui a cor da água, aquela partezinha da água suja com terra, ela vai ficar aqui nessas camadas, certo? Então, vocês vão fazer, vai ser um desafio da semana, tá? Ao invés de a gente colocar aquelas questões aqui, vocês vão fazer isso em casa. É bem simples de fazer. Gravem um videozinho, enviem para os professores de vocês. Os professores vão enviar para a gente. E antes da gente iniciar a próxima aula, a gente coloca aqui alguns filtros que vocês fizeram em casa, identificando o nome de vocês e a escola, certo? Então, obrigada pela participação de vocês nessa aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!